Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nossa aula será de História do Ceará. Vocês estão prontos? Material já está ok? Ótimo! Então vamos lá, dar início à nossa aula. Prestem bastante atenção, tá? Para não ficar com nenhuma dúvida. Então agora façam a agenda 7/7/2020. Disciplina História do Ceará. Conteúdo: a pecuária e o povoamento dos sertões. Atividade: página 73, primeira e segunda questão. 74, 75 e 78. Atividade extra: vocês vão fazer até a próxima aula, a página 82. A pecuária e o povoamento dos sertões. O sertão nordestino teve sua colonização efetivada a partir da pecuária. No início do período colonial, o gado bovino foi introduzido no Brasil, ou seja, ele foi trazido para o Brasil com uma finalidade. Que finalidade foi essa? De suprir a alimentação da população de carne e leite. E também o gado, o boi, o gado, servia como meio de transporte e tração nos engenhos de açúcar, para girar as moendas que trituravam a cana-de-açúcar. Os portugueses limitavam-se a ocupar os fortes erguidos no litoral para defender as terras dos invasores. Infelizmente, as reses ocupavam as mesmas terras destinadas à produção açucareira. Entretanto, com as crescentes exportações da cana-de-açúcar para o mercado externo, ampliaram-se as terras destinadas ao plantio de cana e o gado foi obrigado a ocupar as terras menos férteis do sertão nordestino, nas quais as chuvas eram irregulares e as corriam em pequena quantidade. Então, o gado, ele teve que ir para essas outras terras que eram menos férteis, que ficava localizada no sertão nordestino, nas quais a chuva nesse local eram chuvas irregulares e corriam em pequena quantidade, ou seja, chovia muito pouco. Devido às Seis Marias, terrenos que não produziam nada e que eram doados aos fazendeiros baianos e pernambucanos, os currais e as fazendas de criação puderam se expandir pelo sertão, em áreas que não eram propícias ao cultivo de cana. Ou seja, esse gado ele ficava nessas terras porque essas terras elas não eram produtivas, elas não produziam nada. A posse dessas terras era dada através da carta de doação. A partir da Bahia e de Pernambuco, o gado espalhou-se por todo o sertão nordestino. Os grupos indígenas que viviam nessas terras resistiram às invasões dos colonos. Muitos foram feitos cativos ou mortos nas chamadas guerras justas. As grandes extensões de terra, chamadas latifúndios, ficaram nas mãos de poucas pessoas, conhecidas como os coronéis ou os latifundiários. Todos cumpriam as ordens dos coronéis. Se discordassem, eram expulsos da região, agredidos e mortos por jagunços que trabalhavam para os coronéis. Então, todos temiam aos coronéis,
Se não fizessem o que eles queriam, aconteceu exatamente isso, eram agredidos e mortos por jagunços. Jagunços eram as pessoas que trabalhavam para esses coronéis e faziam tudo o que eles mandavam. Em direção ao interior, os conquistadores inicialmente instalaram suas fazendas de criar, onde houvesse bons pastos, às margens dos rios com maior volume de água, especialmente os rios Jaguaribe e Acaraú, devido aos riscos de seca, prejudicando assim o alimento dos animais. Então, eles procuraram um interior para instalarem as suas fazendas, para que pudessem criar os seus gados em bons pastos, às margens de um rio que tivesse um volume bom de água. Então, eles acabaram encontrando o rio Jaguaribe e Acaraú, devido aos riscos de seca, para não assim não prejudicar o alimento dos animais. Eles precisavam de um lugar assim para que os animais nunca pudessem faltar o alimento e nem a água. Os currais, as fazendas e os pequenos povoamentos, aos poucos foram modificando a paisagem natural do espaço cearense, formando desse modo as principais vilas da capitania do Ceará. Quais foram essas principais vilas? Icó e Aracati, que ficavam às margens do rio Jaguaribe, e Sobral, às margens do rio Acaraú. A criação de grandes rebanhos, o comércio do couro e as charqueadas transformaram as vilas em importantes centros urbanos. Agora vamos ver um pouquinho da civilização do couro. A casa dos fazendeiros, vaqueiros e auxiliares, na época colonial do Ceará, era feita de maneira rústica, ou seja, o mobiliário era simples, feito na maioria com couro de boi. Com esse material era produzido sapatos, cordas, chapéus, assentos para bancos, cadeiras, portas, barris, selas de cavalos, roupas de vaqueiro, entre outras coisas. O uso do couro para a fabricação de utensílios e roupas era muito comum e, por esse motivo, diz-se que existia nos sertões uma civilização do couro. Para o historiador Capistrano de Abreu, de acordo, o couro foi uma das matérias-primas mais importantes para a economia do cearense. Eles pegavam esse couro desses animais e transformavam em várias coisas essas que a tia citou no slide anterior. Bolsas, sapatos, bancos. Então, foi uma importante economia para toda aquela região. A figura aí ao lado está mostrando um vaqueiro vestido com uma roupa de couro. Agora vamos falar um pouquinho do vaqueiro. No sertão, era o vaqueiro quem cuidava do gado, e na ausência do proprietário, o vaqueiro também administrava a fazenda. Tratavam do rebanho, das doenças, eles ferravam os bois. Vocês sabem o que é ferrar um boi? Cada fazendeiro tinha a sua marca, né, para identificar que aquele animal pertencia àquele fazendeiro, pertencia àquela fazenda. Então, eles esquentavam um ferro com a marca, né? Esquentavam esse ferro e encostava no animal para que ficasse marcado. Amarravam e levavam as boiadas até os pontos de venda.
Também trabalhavam nas fazendas homens pobres e livres, índios, poucos escravos e negros libertos. A figura do vaqueiro, vestido de roupa de couro e montada em cavalos, era símbolo de respeito e admiração por parte de todos os sertanejos. Então, ou seja, os sertanejos, eles respeitavam o vaqueiro, né? Vestido de roupa de couro e montado em seus cavalos. Então, eles tinham respeito e admiração por eles. Na verdade, tal personagem, tão importante para a civilização do couro, cuidava sozinho de dezenas de reses. Muitos vaqueiros, com o passar dos anos, acabavam se tornando pequenos proprietários, devido ao sistema de quarteão, isto é, de cada 4 bezerros nascidos por ano, um pertencia a eles. Então, ou seja, se nascesse 4 bezerrinhos na fazenda, então um era do vaqueiro. E por isso, muitas vezes, eles acabavam se tornando donos de pequenas propriedades devido a esse sistema. Estudamos que a ocupação do sertão cearense, como gado vindo de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e que nos vales do Jaguaribe e Acaraú surgiram os principais criatórios de gado, sendo pontos essenciais para o processo de colonização. Com o passar dos anos, as fazendas se multiplicaram e a produção bovina cresceu de forma tal que já não era justificável o abate de centenas de reses. Reses são os bois, tá, turminha? Pois o mercado consumidor era muito restrito. Para tentar solucionar o problema, os criadores passaram a comercializar o gado em pé nas feiras pernambucanas. No entanto, esse paliativo não resolveu a questão, pois em Pernambuco, devido às longas viagens, o gado acabava emagrecendo e dificultando o abate, o que de certo modo prejudicava a comercialização do gado em pé, pois perdiam o valor na hora da venda. Para evitar mais perdas e solucionar esse problema, os criadores passaram a vender o gado já abatido, em forma de mantas de carnes salgadas e carne ao sol. De forma abatido, é que eles já vendiam esse gado morto, né? Eles matavam para poder vender as suas carnes. Ou seja, passaram a produzir a chamada carne do sol, jabá ou charque. Nesse período, o Ceará vendeu tanta carne seca que o produto ficou conhecido como carne do Ceará. A capitania do Ceará, com o desenvolvimento da chamada carne de sol, teve a oportunidade de se desenvolver econômica e socialmente, pois surgiram núcleos urbanos e com eles o nascimento de um mercado interno bastante promissor. Surgem os núcleos urbanos. Por volta de 1740, surgiram as primeiras oficinas ou charqueadas do Ceará, no pequeno arraial de São José do Porto dos Barros, que só em 10 de fevereiro de 1748 foi elevada à categoria de Vila de Santa Cruz do Aracati, atualmente denominada de Aracati. Além do Aracati, o grande centro charqueador. O charque fez surgir também os núcleos urbanos de Acaraú,
Camusim, Granja e Sobral. Aracati tornou-se o pulmão da economia cearense. Aracati, mesmo antes de ser elevada à categoria de vila, era considerada o pulmão da economia cearense. Tamanha foi sua importância para o Congresso Econômico da Capitania. A riqueza da vila de Santa Cruz, no Aracati, foi resultado dos produtos que por ela transitavam. Seu porto de mar acessível, bem próximo a Recife e Salvador, foi um fator que contribuiu para que se tornasse o principal núcleo urbano do Ceará. Então, a cidade de Aracati, ela se tornou esse principal núcleo urbano do Ceará. O comércio da carne e do couro fez com que Aracati recuperasse seu papel de entreposto comercial, perdido para Pernambuco, e passasse a comercializar com a bacia Jaguaribana e outras regiões da capitania. Além disso, conseguiu atrair muitos senhores ricos que passaram a especular em torno do comércio de charque. Desse modo, a cidade acabou por se tornar o grande centro exportador da capitania. Então, o comércio da carne e do couro foi tão grande que fez com que Aracati recuperasse o seu papel comercial. E, além disso, conseguiu atrair muitos senhores ricos que passaram a especular o comércio do charque. Desse modo, a cidade acabou se tornando o grande centro exportador da capitania. As riquezas eram tantas que podiam ser evidenciadas a partir dos objetos de luxo e da opulência arquitetônica. Os aracatienses tornaram-se as pessoas mais notáveis da época, não só no trajar, nas artes, nas letras e nas ciências, mas também nos negócios, que, por sinal, eram bastante lucrativos. Então, essa figura aí está mostrando a cidade de Aracati. A pecuária propiciou o crescimento da vila de Sobral. Coube a Sobral a liderança das charqueadas na região norte da capitania. Não podemos esquecer que esta ficava situada à margem esquerda do rio Acaraú. De Sobral saíam as boiadas, os carros de boi, cheios de carnes, de couro e de sola em direção ao porto de Acaraú, que eram transportadas para Pernambuco e para outros pontos da colônia. A partir do século XVIII, as oficinas ou charques começaram a entrar em decadência no Ceará. As secas de 1777 a 1778 e 1790 a 1793 são consideradas como as únicas responsáveis pela falência das charqueadas. Essas secas teriam reduzido os rebanhos nordestinos, deixando-os para trás na liderança nacional no tocante à produção da carne seca, que passou então para o Rio Grande do Sul. Então, devido a essas secas que aconteceu no Ceará, houve essa falência dessas charqueadas, dessas carnes. Essas secas teriam reduzido esses rebanhos nordestinos, deixando assim de ser a liderança nacional a produção da carne seca, que então passou para o Rio Grande do Sul.
Nessa época, o Ceará perdeu parte do rebanho, mas ganhou uma nova opção que marcaria bastante a economia cearense. Que opção foi essa que marcou essa economia cearense? A cultura do algodão. Entretanto, mesmo com o fim dos charqueadas, a criação de gado continuou a ser importante para a economia e história do Ceará. E agora vamos praticar? Nossas atividades serão das páginas 73, primeira e segunda questão, 74, 75 e 78, tá? E vocês terão atividade extra da página 82. Agora pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então vamos lá para a correção da página 73. Você conhece todas as palavras do poema acima? Por que algumas palavras estão escritas diferente de como as escrevemos? Porque de um lugar para outro existem variações linguísticas e modo de falar diferente. Por isso, temos um país rico culturalmente. 2. A imagem acima relata a personagem principal do poema. Justifique a sua resposta. A questão 2 é uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão colocar a sua opinião, o que vocês acham, tá bom? Página 74. Primeira questão. Com base na leitura feita no capítulo, responda o item A. De que forma a pecuária começou a transformar a paisagem natural do Ceará? Com a instalação de fazendas, pequenos povoados foram se formando e se transformando posteriormente em vilas, modificando assim a paisagem natural. B. Desenhe em seu caderno como você imagina que seria uma fazenda de criar gado. Então, o item B também é uma resposta pessoal de vocês, tá? Vocês vão desenhar o que está pedindo. Página 75. Pense e responda. Quais as consequências da expansão do gado para os indígenas do sertão nordestino? O item A. A perda das terras para os colonizadores. B. Que subprodutos do gado foram desenvolvidos na colônia? Queijos, artigos de couro, charque, entre outros. C. Por que o boi é tão importante para os nordestinos? O sertão nordestino teve sua colonização efetivada a partir da pecuária. Página 78. Primeira questão. Como eram os pagamentos recebidos pelos vaqueiros? A cada 4 bezerros nascidos por ano, um pertencia ao vaqueiro. 2. E hoje, como é realizado o pagamento dos trabalhadores das fazendas cearenses? Também é uma resposta pessoal de vocês. Vocês vão colocar a opinião de vocês, o que vocês acham, tá bom? Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem lá no livrinho, em cima, a data de hoje e corrigido, do jeito que nós fazíamos na nossa sala, tá bom? Meus amores, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.